queremos avançar um pouco mais em nossa discussão que começamos ontem com alguns pensamentos vitais. Vamos considerá-los hoje. Vocês lembram que ontem nós definimos claramente o nosso objetivo? Lembram de como fizemos isso? Como definimos claramente qual era o nosso objetivo? Nós chamamos de a busca do propósito. Você consegue se lembrar? Eu tenho certeza que você deve ter escrito. Certo, vocês podem falar claramente qual é a nossa definição de propósito? Eu não estou ouvindo vocês. Vamos de novo. Vocês estão certos, mas eu quero que leiam alto. Leiam como quem sabe do que está falando. 1, 2, vão. Aleluia! Certo? Então, o nosso objetivo, ou a nossa meta, desta forma, tem duas partes, ou diríamos duas vertentes. Número 1, pelo que falamos anteriormente, número 1 é ganhar almas. Estamos alcançando pessoas com o Evangelho de Cristo. Estamos ganhando elas com o Evangelho de Cristo. Este é o objetivo número 1. Número 2, do nosso objetivo é o discipulado. Entenderam isso? Discipulado. Ok? Agora, vamos definir isso de forma bem simples. Ganhar almas significa... Eu quero que você escreva. Ganhar almas significa que nós saímos do nosso conforto. Nós saímos do nosso conforto para alcançar alguém que precisa de Cristo. Em outras palavras, pode ser que não seja conveniente, pode não ser confortável, mas aquele homem precisa de Cristo, todo pecador precisa de Cristo, todo aquele que não nasceu de novo precisa de Cristo. E ganhar almas significa que saímos do nosso conforto, que é trabalho. Eu disse a vocês ontem, não é algo que só acontece pela nossa conveniência. Nós saímos do nosso conforto. Nós tomamos a decisão de alcançar alguém que precisa de Cristo. Deve haver um movimento para isto. Pessoas que não fazem esforços nunca conseguem efetuar mudança. Começamos a discutir no último encontro sobre a busca do propósito. Uma vez que você tem o seu propósito definido, e você sabe que há clareza no seu propósito, o próximo passo é estar em busca do seu propósito. Há muita gente que fica parado em seu conforto esperando que as coisas aconteçam. E as únicas coisas que acontecem são crises e fardos. Problemas vêm para elas, suas contas se amontoam e elas não conseguem efetuar nenhuma mudança. Ei, entenda isso, a Bíblia diz que em todo trabalho há proveito, ou seja, você terá a vantagem se for trabalhar. Se você fizer algo que muda a vida de outro homem e fizer isso consistentemente, tudo que diz respeito a você será cuidado. É um princípio de Deus. Existe uma lei operando na natureza que te paga de volta pelo que você dá, mesmo quando você faz um serviço sem cobrar. Independentemente do que é este serviço, no começo pode ser que não seja suave, no começo pode ser difícil e pesado, mas cedo ou tarde vai te pagar de volta. É uma lei que opera na natureza. Você nunca pode ser enganado. Mas muita gente não entende isso, e aí elas se cansam de pôr esforço para ajudar os outros, se cansam de ajudar outras pessoas a se levantarem e aí dizem: eu fiz isso por essa pessoa, fiz isso por aquela, eu ajudei essa pessoa, ajudei tanta gente e ninguém lembra de mim. Não! Continue fazendo e fazendo melhor do que você fazia. Daqui a pouco, isso vai te pagar, você receberá seu pagamento e eu te digo, você não perderá. Você será pago e não vai perder. É só uma questão de tempo.
Não se pode enganar aquele que dá. É uma lei. Então ganhar almas é um trabalho árduo? Então ganhar almas é algo que devemos fazer? Devemos alcançar pessoas que precisam de Cristo e disponibilizar Cristo para elas. Veja, Cristo está em mim agora. Cristo sente-se em casa no meu coração agora. Cristo sente-se em casa na minha casa. Ele vive na minha casa. Ele vive em mim agora. Ele montou o seu quartel-general em minha vida, em meu coração. Aonde quer que eu vá, Cristo vai. Mas o pecador não consegue ver Cristo até que eu vá a Ele. O não convertido nunca encontrará Cristo até eu chegar a Ele. Eu tenho que ter esse entendimento. Eu tenho que ter essa mentalidade. Eu não devo achar que outros cristãos já estão fazendo, porque há pessoas que Ele chamou você para alcançar. Você tem o seu próprio mundo. Todos temos nosso próprio mundo. Você tem o seu mundo. Eu disse na noite passada, o seu mundo é a sua área de contato. Aqueles que estão em contato com você são exatamente estas pessoas por quem Deus te fez responsável. Ele não me vê como responsável por aqueles que estão no seu mundo. Ele te tornou responsável por aqueles que vivem ao seu redor, que trabalham com você ao seu redor, que estão em contato com você nos negócios. Ele te fez responsável por eles. É você que tem Cristo. É você que torna Cristo disponível independentemente dos problemas. Vê? Aqueles que olham para o sol não veem as sombras. Se você põe os seus olhos em Cristo, você não terá que pensar nos problemas que te distraem. Eles não estarão lá. Aleluia! Por isso que dissemos que ganhar almas é o trabalho número 1 de Deus, é a coisa mais importante da terra. Depois que você se torna cristão, você está numa missão. Todo mundo se torna um missionário para o seu próprio mundo. Você é um missionário para o seu mundo. Você é enviado por Deus ao seu mundo. Eu posso ter sido enviado para trazer uma mensagem a você, mas não para levá-la ao seu mundo. Você entende? Você tem que levá-la ao seu mundo. Quem são os que te conhecem? Você deve estar em contato com alguém em algum lugar. Você deve ter contato com outras pessoas, mesmo se você nunca falou com elas. Ei, você não as vê? Não ouve sobre elas? Será que você é tão cego para as necessidades delas? Eu lembro quando eu fui para o evangelismo de rua. Naquela época, eu fui de casa em casa, batendo nas portas. Às vezes as pessoas estão impacientes. Sabe, elas abrem a porta e tipo, sim, o que você quer? Porque para elas eu sou um estranho, elas não me conheciam, então... Sim. Ouça, eu quero compartilhar algo com você, eu quero falar sobre Jesus. Alguns diziam, oh, sim, entre. Eu nem precisava discutir com aquelas pessoas, venha. Alguns diziam, eu não tenho tempo, e fechavam a porta. E eu esperava. Você ainda está aí? E às vezes acabavam saindo e se sentando comigo. Algumas só diziam, não, sem tempo. E eu ia para a próxima casa, às vezes encontrava as pessoas do lado de fora e as cumprimentava. E dizia que eu queria compartilhar algumas boas notícias com elas. E elas, sim, sente aí. Eu encontrava muitas pessoas trabalhando, canteiros, homens trabalhando em canteiros de obras. No intervalo, eu ia até eles, me sentava com eles, pregava o evangelho para eles. Eu ia de casa em casa, de rua em rua, de casa em casa para pregar. Muita gente não entende isso. Tem algo sobre a paixão por Cristo e pela mensagem salvadora dele. Eis o porquê ainda faço isso. Você está ouvindo? Eis o porquê ainda faço isso. Porque, à medida que eu pregava de rua em rua, aquilo não acabava. Eu me perguntava quando eu vou terminar com isso. Chamei alguns amigos para ajudar. E nos dividíamos em grupos. Às vezes íamos em duplas, em trios e saíamos pregando o evangelho, de casa em casa. E depois disso, fomos aos hospitais para pregar. O mais difícil é quando íamos a hospitais psiquiátricos. Era terrível. Eu achava que quando eu entrasse os demônios viriam gritando, oh, e eu diria, saia dele, e eu pregaria. Mas não, foi difícil. Não foi desse jeito. Primeiro que nem todos tinham problemas demoníacos. Alguns estavam sob efeito de drogas.
Havia até alguns que chegaram fingindo e enlouqueceram de verdade. Todo tipo de coisa. Sabe? Mas sabe, aquilo me mostrou onde estavam as necessidades das pessoas. Me mostrou onde estavam as necessidades das pessoas. E eu ia de escola em escola, incluindo escolas para crianças. Pregava para elas sobre Jesus Cristo. O que eu estou dizendo aqui é o seguinte. Sabe, é trabalho, você tem que fazer algo. Você não pode simplesmente ficar à toa. Ver. Você não pode dizer, eu chamei algumas pessoas e elas não vieram. Não! Você tem que sair para onde os pecadores estão. Pecadores normalmente não vêm à igreja. Alguns podem até vir, mas normalmente, a maioria daqueles que precisamos alcançar não vem à igreja. E a única pessoa que pode ir até eles é aquela que nasceu de novo, que já viu a luz. É aquela que deve ir até eles. Sabe, estamos numa situação terrível hoje, onde muitos cristãos pensam que a pregação do evangelho foi deixada só para o ministro, o pregador, na televisão. Mas estão errados. Ganhar almas é para todos os cristãos. Ganhar almas não é o que fazemos na televisão, embora seja maravilhoso. Ganhar almas não é o que fazemos no púlpito, embora seja maravilhoso. Ganhar almas é buscar as pessoas, levar Cristo às pessoas e deixar que Cristo se levante em você, veja através de você e sinta através de você e fale através de você. Papéis não amam, telas não amam. O homem pregando o evangelho para pecadores na televisão não pode amá-los, não consegue atuar no problema deles. Eles precisam de alguém que possam tocar, alguém que possam ver. Você pode ter qualquer imagem na televisão, mas eles querem o Cristo do dia a dia, e esse Cristo do dia a dia é você. Isso é algo que você tem que saber. Algo que você tem que saber. Você ainda está aqui? Sim. Então é disso que se trata ganhar almas, é algo que planejamos estrategicamente, como indivíduos ou como grupos, e é uma responsabilidade divina. Não é algo que projetamos e esperamos que outras pessoas façam. E é aqui que líderes e pastores precisam ajudar muito, porque, vejam, é necessário muito esforço, às vezes, para um cristão, um crente, convidar um não cristão para a igreja. Às vezes, depois de várias semanas e meses de negativa, ele finalmente concorda em vir à igreja. E aí ele vem à igreja e o culto não foi planejado, o pastor não orou ou não se preparou para aquele culto e as coisas deram errado e aquele pecador volta sem assumir um compromisso com Cristo. Todo culto que nós temos, especialmente os cultos do domingo, porque os não convertidos vêm mais aos domingos do que em qualquer outro culto. Sabe, eles pensam, hoje é domingo, eu devo achar um lugar para ir, e então eles vêm. Então é como se todo domingo fosse uma cruzada. E o pastor tem que ser estratégico para saber que, além de ensinar os irmãos e treiná-los nas coisas de Deus, ele deve estar atento com os pecadores que estão na congregação. Muitas vezes, se eu não faço o apelo para a salvação, quando eu desço, eu provavelmente falo com o pastor que está subindo para pegar o microfone de mim, e eu digo, eu não fiz o apelo, por favor, faça. Porque eu sei que é importante. Você ainda está aí? Eu sei que é importante. E temos a oração. Nós podemos fazer preparativos orando sobre os nossos cultos. Isso é uma responsabilidade. Todo líder deveria pensar sobre isso. Você sabia que, às vezes, deixa eu contar uma história, 2 mulheres cegas foram a uma cruzada e elas estavam lá na cruzada e não entendiam inglês. Nada. E também não entendiam o intérprete. Eram cegas e não conseguiam entender o idioma. Mas elas sabiam que era um encontro onde Jesus estava sendo pregado e elas estavam lá apenas ouvindo e ouvindo até que ambas receberam a visão aquela noite. E elas dançaram e dançaram e dançaram naquela noite porque receberam a visão.
Como foi que a fé veio? Pelo Espírito. Deixa eu te lembrar o que aconteceu no dia de Pentecostes. A Bíblia nos diz que no dia de Pentecostes o Espírito veio sobre os discípulos quando estavam reunidos num só lugar, no cenáculo. E diz que línguas como que de fogo pousaram sobre a cabeça deles e eles falaram em outras línguas. Lembram disso? E então, a multidão lá fora começou a se perguntar o que aquilo significava, porque era um barulho bem alto e elas ouviram cada homem. Eles ouviram cada homem em seu próprio idioma, na língua nativa do lugar onde nasceram. Eles ouviram aqueles 120 discípulos de Jesus falando em seu próprio idioma e tinham vindo de todo o mundo. Eram judeus e prosélitos. Prosélitos são pessoas de outras nações que eram convertidas ao judaísmo. E elas vieram até ali, estavam em Israel para celebrar Pentecostes, e eles ouviram aqueles 120 crentes falando em seu próprio idioma, enquanto falavam em línguas. O que aconteceu naquele dia? Eu te digo o que aconteceu. Pedro não estava falando no idioma deles? É o que a Bíblia diz, sabe? As pessoas nos desafiam, dizem que orar em línguas é errado, porque no dia de Pentecostes, os discípulos, quando falaram em línguas, as pessoas do lado de fora estavam entendendo o que estavam dizendo? Bem, sim. Eles entenderam o que fora dito. Não porque os discípulos falaram no idioma deles. Deus deu entendimento a eles do que estava sendo falado, mesmo que estivessem falando em inglês, ou em hebraico, ou em aramaico, ou em grego. Vamos presumir que falavam só em um idioma, 120 pessoas, falando ao mesmo tempo como fizeram de acordo com a Bíblia. Como as outras pessoas ouviriam? Como ouviriam? Tinha que ser um milagre para eles entenderem. Isso aconteceu várias vezes. Isso aconteceu várias vezes. Onde pessoas receberam entendimento do que estava sendo falado em outras línguas. Aleluia! E é assim que funciona? É assim que funciona? Então, quando você ora pelo culto, sendo você um líder, e talvez você tenha conseguido reunir um número de pessoas para levar a Cristo, e elas se comprometeram, todas fizeram um compromisso, todas atenderam a sua convocação para o culto. Se você orou, não importa do que o pregador está falando, mesmo que ele não diga nada sobre salvação, talvez ele esteja pregando sobre o fim dos tempos ou sobre qualquer coisa, na palavra de Deus, aquelas pessoas receberão um entendimento tal, porque o Espírito Santo é o mestre da comunicação. Ele pode levar a mensagem do Evangelho para qualquer um, no seu próprio nível. É a nossa oração que faz isso acontecer. Nossa oração, ela libera o ministério do Espírito. Glória a Deus. Depois eu vou falar um pouco mais sobre isso. Mas a segunda coisa é o discipulado, certo? Você está anotando? Discipulado significa que nós vamos além de nós mesmos para guiar um crente novo, jovem e talvez até sem compromisso e rebelde a uma vida cristã crescente e comprometida. Vou falar de novo. Discipulado significa irmos além de nós mesmos para guiar um crente novo, jovem e até descomprometido e rebelde a uma vida cristã crescente e comprometida. Discipulado significa nos interessarmos por alguém que não sabe muito sobre Jesus, embora tenha entregue seu coração para Cristo para a salvação, tenha recebido a salvação. Ele pode não estar comprometido, pode não estar interessado em vir à igreja, pode não estar interessado em ler a Bíblia, ele pode ter várias perguntas. Discipulado significa que vamos atrás daquela pessoa por quem nós temos interesse o suficiente para alcançá-la e a ajudamos a encontrar o seu caminho. Louvado seja Deus! Discipulado é a responsabilidade de todo filho de Deus. Cada um de nós tem esta responsabilidade de discipular alguém. Lembrem das palavras de Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo
28, quando lemos no versículo 19: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Vocês veem? O que quer que Jesus nos tenha ordenado, Ele nos diz para ensinarmos a outros a fazer o mesmo. O que quer que Ele tenha me dito para fazer, eu devo dizer a você para fazer, mas eu tenho que te ensinar como fazê-lo. Cada um de nós deve discipular outros. Então, o discipulado é nossa responsabilidade. Por que fizemos de você um líder de célula? Você foi feito líder para você poder se juntar ao trabalho no ministério. Você recebeu a responsabilidade como líder para que você entenda que agora você será chamado para prestar conta de almas. Que o tempo chegou em que você deverá prestar conta pela vida de outra pessoa. Você já ouviu o suficiente para poder ajudar outra pessoa? Você não precisa esperar fazer 10 anos de crente para se tornar um líder. Uma vez que você aprende esse compromisso com Cristo, uma vez que você entende que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, e você fez esta declaração do senhorio dele, e você fez esse compromisso com Ele, sim, você se torna responsável por outra pessoa que ainda não conhece isso. E esta responsabilidade é séria. Então você se tornou um dos líderes do Evangelho de Jesus Cristo. É isso que você é. Um cristão responsável, com quem se pode contar. E Deus pode requerer de você a vida de outra pessoa, para que você a treine, mentoreie e nutra essa pessoa. Esse é o seu trabalho como líder. Aleluia! Louvado seja Deus! Então, o discipulado é nossa responsabilidade. Ele diz: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Ele disse: ide, portanto, e fazei alunos, pupilos, entre as nações. Isso é maravilhoso. Que responsabilidade! Eu me lembro, anos atrás, eu ainda era bem jovem. Isso foi eu acredito que foi em 1977. Sim, 1977. Eu estava em algum lugar, com uma Bíblia bem pequena. E pensando na minha mente, sabe, tudo que eu sabia pregar até aquele momento era o que eu tinha ouvido meu pai ensinar. Veja, meu pai costumava ajudar na igreja, às vezes, quando o pastor pedia para ele pregar. Eu nunca entendia o que o pastor dizia quando eu cheguei na igreja, mas quando meu pai pregava, eu entendia o que ele dizia. Então, até hoje eu não consigo dizer nenhuma coisa que aquele pastor pregou naquela igreja que eu me lembre, mas eu me lembro de muitas coisas que meu pai pregou na igreja, porque eu dava toda a atenção, eu estava ouvindo. Bem, além das coisas que ele compartilhou conosco, eu não lembro de mais nada. Ele também falava em casa, mas naquela ocasião, eu estava pensando o que eu deveria pregar para outras pessoas. Eu estava do lado de fora. Isso foi quando eu percebi que eu não tinha mais medo. Você está ouvindo? Porque naquela noite estava chovendo e, de repente, houve trovões e relâmpagos, e antes daquilo, eu tinha muito medo. Eu ficava pensando: eu espero que isso não me acerte. Mas naquele dia eu tive uma sensação, sabe, eu sou filho de Deus. Não importa se isso veio para me destruir, o meu pai era o chefe. Sabe, foi assim que eu me senti. E eu fiquei tão feliz porque me senti daquele jeito. E agora eu estava pensando: o que eu vou pregar? O que eu vou dizer? Então, lá fora, com aquela bibliazinha na mão, Bíblia dos Gideões, era só o Novo Testamento, eu simplesmente abri, e quando eu fiz isso, eu fiquei maravilhado com o que li. Jesus disse: quando forem, preguem dizendo: o reino de Deus está a vosso alcance. Curai enfermos, expulsai demônios, limpai os leprosos. Eu fui tão tocado
Adivinhe. Eu comecei a dizer às pessoas: o reino de Deus está a vosso alcance. E, de repente, a mensagem que eu ouvia meu pai pregar fez mais sentido para mim, porque na igreja ele costumava pregar sobre o fim dos tempos, que o tempo estava chegando ao fim e que todos tinham que se preparar. Então não é de espantar que Jesus, sabe, pelo Espírito Santo me ajudou a entender e comecei a pregar que o reino de Deus está a vosso alcance. Entende? Então, agora fazia mais sentido. Eu já tinha minha própria passagem. Então, eu saía e dizia às pessoas que o tempo estava acabando, entende? Mas o reino de Deus estava aqui e elas tinham que ser salvas. Glória a Deus. E levou mais 3 anos para eu entender a outra parte. Curai os enfermos, porque eu nunca via ninguém curando os enfermos na igreja, sabe? Então, curai enfermos, expulsai demônios, eu não entendi isso até 3 anos depois, 1980. Aquilo era uma coisa nova. Mas eu fiquei com aquilo na minha mente mesmo sem saber o que fazer. Mas em 1980, eu recebi o Espírito Santo. Eu agora estava falando em línguas, e veja, esta é outra coisa bonita sobre o Espírito Santo na sua vida. Porque veja, o Espírito Santo é o seu professor. Entenda, agora você tem o professor dentro de você. Não há mais confusão. O que você não sabia, ele vai te ensinar. Ele vai te guiar, te direcionar. Isso é muito bonito. E sabe, pelo fato de eu agora ter consciência que o Espírito Santo estava dentro de mim, tudo era diferente. De alguma forma eu sabia o que fazer. De alguma forma eu sabia o que fazer. Então, nós íamos a certos encontros e eu não era líder, eu estava caminhando para ser, mas eu era cheio do Espírito Santo. E eu sabia que eu era cheio do Espírito Santo. Eu fui àquele encontro, eu me levantei e eu disse: todos que estão doentes, venham aqui. Eu não sei como aquilo aconteceu. Eu apenas tinha visto na minha Bíblia e agora o Espírito Santo estava me ensinando. Aquela seria a minha primeira experiência, orando pelos enfermos. Então eu disse: todo mundo que está doente vem aqui. E todo mundo ficou uau, sabe? Tipo, o que ele vai fazer? Então, eles hesitaram um pouco e eu insisti para que viessem. E finalmente eles vieram e eu disse: ajoelhem-se. Então, eu pensei, eu nunca imaginei esse tipo de coisa, mas aí eles se ajoelharam e os outros ficaram ao redor olhando. E eu fiquei diante deles e eu disse: em nome de Jesus Cristo, sejam curados! E eu disse: é isso, vocês estão curados. A minha oração por eles foi tão curta. Eu só sabia fazer aquilo, é só o que eu achava que tinha que fazer. Então, quando eu disse aquilo, sim, você está curado? E eles continuaram ajoelhados, olhando. Eu disse: cheque seu corpo, você está curado, cheque, está curado. Está curado. Então, e sabe, um por um, eles começaram a testemunhar que foram curados e estavam se alegrando. Foram curados. Na noite seguinte, rapaz, eles tinham vindo para contar a história. Nunca tinham visto um milagre, aquilo era novo, era fresco. Eles foram contar a história. E mais pessoas vieram. E agora queriam que eu fizesse a mesma coisa. E eu fiz a mesma coisa. Mas então houve mais. Houve mais. Houve mais. Agora era a hora de dizer algo que os desafiaria. E eu disse: a promessa está sobre vocês e sobre os seus filhos e sobre aqueles que estão longe, até mesmo sobre aqueles que o Senhor há de chamar. E agora eu disse a eles que tinham que receber o Espírito Santo. Eu tinha 2 amigos comigo, um era mais velho que eu e o outro era meu colega de classe, e estávamos fazendo aquilo juntos, e pregávamos juntos, e era maravilhoso. Orávamos juntos e íamos àquele encontro, um pregava depois do outro, e eu disse a eles: vocês podem receber o Espírito Santo, vou impor as mãos e vocês receberão. E eu li para eles o trecho da Bíblia que diz que as pessoas receberam o Espírito Santo depois da imposição de mãos, e estavam prontos. E adivinha? Logo depois da pregação eu fui e impus as mãos e as pessoas começaram a cair por todo lado, sabe? Eu nunca tinha visto aquilo antes. Foi a primeira vez que eu vi aquilo. Lá atrás, em 1980. Eles caíram.
Depois que eu impus as mãos sobre eles. Rapaz! A vida mudou. Vocês estão me ouvindo? Eles receberam o Espírito Santo, falando em outras línguas. Agora era diferente. Oh, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. É isso que você deve fazer. Cada membro da sua célula deve ter o Espírito Santo. Pregue a palavra para eles. Cada um na sua célula deve ter o Espírito Santo. Pregue para eles a importância de ter o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, eles não estarão motivados para ganhar almas. Igrejas onde não dão primazia ao Espírito Santo, sabe? Muitas vezes igrejas podem falar do Espírito Santo, mas não ministram o Espírito Santo às pessoas. Então no domingo você tem algumas pessoas batizadas no Espírito Santo, a maioria nem conhece isso, e ainda assim você diz para ganharem almas, eles não conseguem ter ousadia. Você tem ousadia quando está cheio do Espírito Santo. E quando as coisas parecem paradas e parece que você, de alguma forma, se sente tímido para pregar a palavra, ponha para fora o que você tem por dentro. Fale em outras línguas até que você profetize, e à medida que você profetiza, o seu espírito estará tão movido que você sairá e pregará o Evangelho. Aleluia! Lembre-se, sem o Espírito Santo, não podem pregar o Evangelho. Estarão mortos e frios. Mas deixe eles terem o Espírito Santo. Suas mãos são ungidas. Você está me ouvindo? Eu já disse, cada célula pelo menos 25 membros. E depois que chegarem em 25, comecem outra. E depois comece mais outra. Você pode ter 3 grupos, 5 grupos, não importa. Faça isso. E veja o que o Espírito Santo fará em sua vida. À medida que você multiplica as almas, a sua vida será multiplicada. Jesus disse, todo aquele que me honra, meu Pai o honrará. Você honra Jesus pregando sobre ele, falando dele em todo lugar. Você honra Jesus testemunhando sobre ele. E depois que você testemunha sobre ele, ele diz, o meu Pai testemunhará sobre você diante dos santos anjos. Oh, glória a Deus! E em todo lugar aonde você for, ele vai te honrar. Com a presença dele, com a graça dele. E tudo que você fizer será bem sucedido, porque as mãos dele estão sobre você. Você o honrou, então ele te honra de volta. Aleluia! Louvado seja Deus! Sim, tenha certeza que eles têm o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, não podem se mover. Não vai funcionar. Não vai funcionar. O Espírito Santo deixa pessoas tímidas, ousadas. Às vezes eu ouço pessoas dizendo, eu queria pregar a Bíblia, mas eu não consigo, eu me sinto meio assim. Eu não sou ousado para isso, você precisa do Espírito Santo, eu já recebi. Que tipo de Espírito Santo você recebeu? Porque o Espírito Santo te deixa bêbado em Deus. Você entendeu? Quando você recebe o Espírito Santo e fica cheio do Espírito Santo, você fica bêbado. Fica bêbado em Deus. Então, quando você encontra alguém que diz que tem o Espírito Santo e ainda assim diz que não é ousado para pregar o Evangelho, você tem que perguntar, que tipo de Espírito Santo você recebeu? Se alguém diz, eu bebo, bebo, bebo e nunca fico bêbado, você pergunta que tipo de bebida você bebe? Porque depende de qual... Você entende, né? Tem aquele tipo que você bebe, bebe, bebe e sua barriga só vai ficando maior e você continua normal. Mas tem aquela que você toma apenas uma dose. Ei! Só uma dose! E você começa a ver coisas assim. Aleluia! Então, quando você tem aquela dose do Espírito Santo, nada mais pode ficar como sempre foi. Não, você não faz como sempre fez. Você não faz as coisas como sempre fez. Eu lembro de ir a um encontro. Eu vinha orando e orando por aquilo. Sabe, apenas com alguns amigos. Nos conhecíamos, mas eles não vinham agindo de forma séria com Deus, sabe? Então, estávamos planejando o encontro, eu ia pregar com eles. E então, eu orei, eu mergulhei, eu me encharquei de Deus. Como você se encharca de Deus, você ora em outras línguas e ora em outras línguas até profetizar. Veja, a profecia é o transbordar. Entende? A mensagem que está por dentro começa a sair.
Você começa a profetizar sobre aquilo, começa a declarar o que vai acontecer naquele encontro. Entende? Então, quando eu estava tão cheio que eu comecei a profetizar, eu estava pronto, eu sabia que estava pronto, então eu fui. Veja, quando você está cheio do Espírito Santo, não quer dizer que sua pregação vai ser com gritos. Quer você grite ou não, isso não tem nada a ver. Mesmo que você não esteja vendo, você já leu sobre Jonathan Edwards? Jonathan Edwards era tão cheio do Espírito de Deus. Ele usava óculos com lentes muito grossas. Ele colocava a Bíblia colada com seu rosto assim. E mal conseguia ler uma simples passagem. E os homens eram chacoalhados pelo poder do Evangelho. Porque o Espírito Santo entrava pelo prédio. Sabe, eu leio sobre homens como este e eu não me permito fazer nada menos. Você está me ouvindo? Porque eu sou inspirado a ver a realidade do Evangelho. Por isso que eu estou compartilhando aqui. Eu fui para aquele encontro, nós todos nos sentamos juntos e eu estava pregando ali. E aí eu só vi eles se sentindo desconfortáveis um após o outro, começaram a chorar. Eles foram tão movidos pelo Espírito Santo e se quebrantaram chorando por causa da forte convicção do Espírito Santo. E eu nem estava gritando, só falando, foram cheios do Espírito. E foi isso que mudou a vida deles. Eu lembro de passar por uma situação uma vez, eu era estudante, havia uma senhora zombando e rindo enquanto eu pregava. Eu estava ali pregando e ela continuava debochando. Então, eu simplesmente olhei para ela e disse: se você um dia vir Jesus, seus joelhos baterão até você se ajoelhar. Eu não falei nada. Eu continuei pregando, mas eu sabia que eu estava cheio do Espírito. Mas pouco tempo depois, ela estava gritando. Agora precisava de ajuda. Estava chorando. O Espírito Santo tomou o controle. O lugar ficou cheio do Espírito. E ela se entregou a Cristo. Você ainda está aí? Eu estou falando do ministério do Espírito Santo na sua vida cotidiana. O ministério do Espírito Santo é isso que faz você operar de forma bem-sucedida. E aí você percebe que os seus encontros, os encontros do seu pequeno grupo vão crescer de 6 pessoas para 8, 10, 15. A salinha que você usa vai ficar pequena demais. Como a nossa igreja em Benin começou, eu te digo. Nota do tradutor: Benin é um país da África onde se originou a religião vodú. Eu estava no meu gabinete. A nossa igreja em Benin, eu comecei no meu gabinete com a minha equipe. Alguns deles eram bem jovens. E éramos em 9. E desses 3 eram minhas irmãs mais novas. Então quantos sobraram? Mais 6. Então, começamos em uma das salas no gabinete. Eu disse: veja, vamos começar aqui. Então eu compartilhei a palavra com eles. E então, sabe, faremos nosso trabalho. Mas então eu disse: vamos organizar uma congregação formal aqui. Nos encontraremos às quartas e aos domingos. Começaremos bem aqui. E assim fizemos. E aí, nos finais de semana, nós saímos e vamos pregar. Falem com as pessoas, ganhem elas para Cristo. E aí, 15, 20, nós saímos daquela pequena sala para o salão, o nosso salão. E aí éramos 30, 40, 60. Não demorou, o lugar estava cheio. Já era necessário o mezanino. Ficou tão cheio que eu comecei a procurar um auditório. E só fazíamos cultos nos domingos à noite. Na maioria dos países de língua inglesa, os cultos são aos domingos de manhã. E nas quartas, então eu consegui um auditório. E quando fomos para o auditório, até o auditório começou a ficar pequeno. E então, ensinando a palavra, eu já estava organizando conferências. E um garotinho encabeçando uma conferência. Ensinando a eles como serem um sucesso. Em Cristo. Como eu disse, o auditório ficou cheio e já havia pessoas do lado de fora. Vocês estão me ouvindo? E enquanto aquilo estava acontecendo, eu vim para Lagos, capital da Nigéria, e eu disse: o mesmo Espírito, veja, o mesmo Espírito fará isso acontecer aqui. Porque eu já tinha visto acontecer em cidades diferentes. Eu preguei na reunião internacional dos homens de negócios do Evangelho Pleno. Eu participei de algumas dessas reuniões como pregador. Eles nem sabiam que eu era um estudante, até que um dia me pegaram. Porque eu estava me preparando para as provas. Eu estava estudando e fui convidado para um jantar deles. Então, o presidente,
Estavam lá o presidente e o vice-presidente. Depois do encontro, muita gente tinha entregue a vida a Cristo e eles sempre convidavam pessoas de alto escalão dos governos. Então, eu orei por eles, muitos entregaram a vida a Cristo depois da oração. Então, no final, sabe, eles respeitam muito os pastores, sabe? Ministros, sabe? Eles sempre dão um carro com motorista para eles, sabe? Então eu estava saindo e eles queriam ir até a saída comigo e eu disse, não se preocupem. E disseram, não, vamos te levar ao hotel. E eu, não, eu posso ir sozinho. Não, mas não deixaram, foram comigo. E eu pensando, oh Senhor Jesus, por favor, me ajude. Até que quiseram subir no meu quarto e disseram, quê? Não, esse quarto é muito pequeno, não. Eles ligaram para a recepção do hotel e mudaram o meu quarto e eu pensando, oh Jesus. E eu ali preocupado e aí eles foram e mudaram o meu quarto. E disseram, não se preocupem em arrumar nada, nós cuidaremos de tudo. E eu vinha lendo, sabe, eu tinha minhas anotações da escola e tudo mais, eu estava estudando. E eu comecei a pensar no que fazer. Eles não vão me deixar só. Como eu vou esconder tudo isso, sabe? E aí começaram a trazer tudo e embalar para mim. Até que finalmente abriram aquela gaveta e lá estavam meus escritos. O vice-presidente olhou para mim e disse, oh, tá na época de provas, é? Tô sim. Sabe, quando você é jovem, você fica assim. Aqueles caras já tinham a idade do meu pai, você entende isso? Sabiam que eu era um garotão. Mas de alguma forma a gente acha que é grande. Então eu tive que entender que eu não fui convidado porque eu parecia grande. Era a operação do Espírito Santo. E não ficaram constrangidos? E disseram, você tá fazendo provas? E eu, sim. Ok, e me ajudaram a arrumar tudo e eu fiquei me sentindo tão mal, sabe? Aleluia! Não é por força, não é por violência, mas pelo meu Espírito! Assim diz o Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Deus está te treinando em justiça e na liderança do reino. Você está me ouvindo? Você está sendo treinado em justiça e na liderança do reino? Diga, eu estou sendo treinado em justiça e na liderança do reino. Obrigado, Senhor Jesus. Adore a Ele e agradeça a Ele, vá. Aleluia.